Olá pessoal, como estão todos? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma receita de hoje. Essa receita é muito fácil, tá, gente? E muito saborosa também. O que eu irei fazer hoje? Hoje nós vamos fazer um biscoito de polvilho, tá? Um biscoito pingado, esses biscoitos tradicionais que a gente encontra muito em padarias, né? É um biscoito bem simples, tá? A sua receita é uma receita muito simples. O seu modo de preparo também é um modo simples, só que a gente tem que se atentar a alguns detalhes antes de iniciar o processo de fabricação dele, beleza? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer, né? Quais são esses detalhes que a gente deve se atentar para a gente fazer a nossa receita sem problema, sem nenhuma complicação, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa de tudo, gente, esse biscoito, algumas pessoas podem me perguntar, posso fazê-lo na mão? Ou seja, eu não tenho uma batedeira, posso usar as minhas mãos, ou seja, com auxílio de uma bacia, uma colher, para poder estar fazendo esse biscoito? Pode. Só que o esforço braçal, logicamente, vai ser maior. Beleza? Porque ele é uma massa que a gente precisa bater um pouquinho mais para ela ficar um pouquinho mais lisa. Tá? Então, consequentemente, o esforço braçal vai ser maior. Dá para fazer? Dá para fazer. Dá para chegar num resultado igual ou similar ao feito na batedeira? Sim, dá para chegar. Beleza? Então, só respondendo algumas perguntas de antemão, porque eu tenho certeza que vocês vão, ao assistir o vídeo, vão ficar se perguntando: bom, ele está fazendo com batedeira, mas e se eu fizer nas mãos? Então, dá para alcançar um padrão de qualidade igual, sem problema nenhum, fazendo na mão. Só que o esforço, logicamente, vai ser maior. Beleza? Então, vamos lá. Outra coisa que eu também utilizei para fazer a medição da receita, ao contrário todas as outras receitas, hoje eu utilizei a balança, tá bom, gente? Por que eu fiz o uso da balança? No caso, porque eu estou fazendo pesagem de medidas muito pequenas e, consequentemente, quando as medidas são muito pequenas, o copo medidor ele não me dá uma precisão muito boa. Então, por esse motivo, eu optei por usar a balança, tá bom? Mas, caso vocês não tenham a balança, pode estar utilizando o copo medidor, beleza? Sem problema nenhum. O resultado vai ser praticamente igual. Mas eu preferi utilizar a balança porque as medidas, como vocês podem perceber, olha, são medidas muito pequenas. Então o copo medidor realmente ele não me dá aquela precisão que eu precisava, tá bom? Então, só para esclarecer por que eu estou utilizando a balança. Outra coisa que a gente vai precisar. A gente vai precisar, gente, de uma manga de confeiteiro, tá? Eu tenho uma aqui, ó, por exemplo. Essa aqui que eu tenho, inclusive, é uma de plástico. Tem umas que são de pano, tá? De um pano mesmo, que é muito comum em padarias. Tem umas que é um plástico mais resistente, tá? Que é um plástico que você pode utilizar mais vezes. Apesar que esse aqui eu utilizei apenas uma vez, tá? Utilizei ele apenas uma vez, inclusive já fiz o corte aqui. É necessário ter uma manga de confeitar para fazer? Bom, caso vocês não tenham uma manga de confeitar como essa, vocês podem estar improvisando. Vocês podem estar utilizando, por exemplo, um pacote de arroz ou de açúcar, mas o de arroz, eu acredito que o plástico seja um pouquinho mais grosso. Vocês podem estar fazendo uma improvisação, utilizando então um pacote de arroz, faz nele um corte do tamanho ali mais ou menos do bico, né, que seria utilizado, tá? Eu já vou explicar sobre o bico. Faz um corte, tá vendo? Mais ou menos assim, ó, ou menor, tá? Aqui eu fiz um cortezinho aqui para justamente encaixar o bico. Faz esse corte nesse pacote de arroz e coloca a massa lá dentro e dá para vocês fazerem também, sem a necessidade do bico, tá bom? O bico não é obrigatoriamente necessário, ele facilita o nosso trabalho, mas não é necessariamente necessário, beleza? Então, tendo a manga de confeitar, vocês podem estar utilizando o bico
Eu aqui, inclusive, não tenho o bico apropriado, que é o bico sem detalhes. Ele é totalmente vazado. Eu não tenho ele aqui, então eu vou improvisar e vou utilizar esse bico aqui, tá? Que tem esse detalhe, mas que não vai interferir no resultado final do nosso biscoito não, beleza? Então, atento a esses detalhes, vamos lá, vamos então explicar quais os ingredientes que eu vou utilizar para fazer a nossa receita, tá bom? Essa introdução acabou ficando um pouco longa, gente, mas é porque eu precisava dar uma explanada, uma explicada nesses detalhes, porque a receita é fácil, o modo de fazer também é muito simples, mas a execução da receita ela requer alguns detalhes para que vocês alcancem o resultado final satisfatório. Beleza? Só para explicar aí. Por isso que a introdução realmente ficou um pouco grande. Então vamos lá, vamos aos ingredientes. Eu vou utilizar 500 gramas, tá? Não vou utilizar o pacote todo de polvilho. Então vou utilizar apenas 500 gramas de polvilho azedo. Inclusive eu deixei um aqui. Independe de marca, tá, gente? Só estou deixando aqui esse como exemplo, mas independe de marca aí. Esse é um pacote de 1 kg. Eu estou utilizando meio quilo de polvilho. Vou utilizar 60 ml de óleo, porque eu estou apenas usando meio pacote. 60 ml de leite. 120 ml de água. 2 ovos. E o sal, gente, a gente vai usar uma pitada de sal aí, vamos controlar no sal. Então eu já até deixei o saleiro aqui perto para mim estar colocando esse sal manualmente mesmo, tá bom? Aproximadamente umas 10 gramas aí, mas aí pode ser no toque mesmo, tá bom? Como que a gente vai executar essa receita? Bom, uma das ferramentas necessárias, lógico, né, os nossos tabuleiros, que já estão aqui. Inclusive eu passei bem de leve, não sei se está dando nem para perceber, mas passei bem de leve um pouquinho de óleo, porque esses tabuleiros de alumínio, eles são danados para agarrar, tá bom? Então é bom vocês passarem bem de leve, mas é leve mesmo, de modo que, ó, vocês verem, ó, agora deu para perceber que está umedecido, mas sem deixar escorrer, para não atrapalhar o nosso biscoito e ele também não pegar o gosto, tá, do óleo, beleza? Então é bem de leve mesmo. Então a gente vai precisar dos nossos tabuleiros para a gente colocar os biscoitos para assar. Vou precisar também do meu caneco, tá? Para a gente colocar os nossos ingredientes para serem fervidos, tá? Então vamos lá. A gente vai colocar no caneco para ferver, para a gente dar o escaldo, o óleo. Então já vou até colocá-lo aqui. É uma quantidade bem pequena, tá, gente? Porque a gente está trabalhando apenas com 500 gramas de polvilho. Mas se você for trabalhar com a quantidade toda, total, aí você vai dobrar a receita, beleza? Então vai ser tudo dobrado aí, a água, o leite, o óleo, tá bom? Só para esclarecer para vocês. Então beleza, coloquei todos os ingredientes aqui, ó, no caneco e vou levar para ferver. Como vai ferver bem rápido, né? Porque é uma quantidade bem pequena, então o que eu já vou fazer? Já vou deixar aqui na batedeira o meu polvilho. Lembrando sempre na hora que despejar ele aqui, gente, tenta aproximar o mais próximo possível. Por quê? Porque ele, como ele é muito fino, né? Aí sobe um pó mesmo dentro do polvilho. Não tem jeito. Então aproxima mais para subir o menos possível aí. Então já vou deixá-lo na batedeira. Outro detalhe antes que eu me esqueça, o batedor que a gente usa para bater biscoitos, massas, assim, desse tipo, tá, gente? É esse batedor que a gente chama ele de batedor raquete. Beleza? Só para esclarecer. Ele até lembra mesmo uma raquete aí de tênis, tá bom? Então é esse batedor que a gente usa, caso vocês forem fazer com a batedeira, é esse batedor aqui. Não é o globo e não é o gancho. É a nossa raquete, tá bom? É esse aqui. Já vou colocar também, gente, olha, na nossa batedeira, o sal. Como eu disse, ó, vou colocar nas pitadas aqui, vou colocar umas 2 pitadas de sal. Mas aí vai a gosto, tá, gente? Se vocês preferirem, pode colocar mais. Se vocês preferirem, pode colocar menos. Mas menos do que isso também, aí ele vai ficar sem sal. Aí também já não gosto muito, aí é meu paladar. Mas cada um tem o seu paladar, aí vai dar preferência de cada um.
Então, mas aí é só ter um controle aí, tá bom? Não exagere no sal, mas também não deixe ele totalmente sem sal, que, né? Enfim, aí vai do gosto. Os ovos que eu separei aqui, ele vai entrar depois que eu fizer o escaldo. Então eu vou levar ao fogo, ferver, despejar aqui dentro, tá bom? Junto com o polvilho, para ele escaldar. Vou acrescentar os ovos e aí a gente vai colocar leite para dar o ponto na nossa massa. Ela vai ficar uma massa bem molinha, tá bom? Já que a gente vai usar a manga de confeitar, então é justamente por isso. Porque vai ficar uma massa bem mole, então eu vou ser necessário então a gente ir acrescentando leite aos poucos, até a gente dar o ponto na massa que a gente precisa, tá bom? Então, nesse caso, não tem como eu precisar para vocês a medida correta de quanto leite vocês irão gastar, tá bom? Eu posso até fazer uma medição, por exemplo, abrindo uma caixa ali de leite de 1 litro e tirando o leite e pesando para ver quanto exatamente a gente gastou. Mas a gente pode também estar fazendo aqui no olhômetro mesmo. Vai colocando, vai batendo, observando o ponto da massa até a gente chegar ao ponto que a gente deseja. Beleza? Então eu vou dar um corte no vídeo, vou levar o fogo para ferver e já volto já despejando aqui na nossa batedeira, o nosso escaldo e começando o processo de batimento, tá bom? Bom, pessoal, fiz lá, esquentei, tá? Deixei ferver, na verdade, o meu polvilho. Agora eu vou colocá-lo para bater. Ó, aí eu fiz o primeiro processo, que foi só para misturar mesmo o escaldo que eu coloquei, tá, gente? Ó, vocês dão uma ajudinha aqui para a batedeira. Lembrando que a gente tem que, caso vocês estejam trabalhando aí com a batedeira, tem que ir ligando e desligando ela, porque senão ela joga tudo para fora, tá, gente? Vocês vão mais ou menos nesse processo aqui, ó. Beleza? Aí agora eu vou começar a acrescentar os ingredientes úmidos aqui. No caso eu já vou colocar os ovos aqui dentro. Já deixei a caixa de leite a postos aqui, tá bom? E vou colocando o leite aos poucos. Então os ovos, já pode colocar os dois de uma vez, tá? E vou ir batendo devagarzinho aqui. Vou dar uma paradinha, vou dar uma mexida aqui nos fundos, tá? Com o auxílio da colher aqui. E vou começar agora a acrescentar o leite. Já posso estar começando a acrescentar esse leite aqui. E é o mesmo processo, vai começar batendo aos poucos, para não fazer bagunça. Começou a bater, aí a gente começa a colocar o leite, ó, aos poucos, deixa ela misturar e depois a gente vai aumentando a velocidade, beleza? Ó, ele vai bater, beleza? Só mostrando para vocês mais ou menos, ó, eu dei uma misturada nela manualmente. A massa ainda tá dura, tá? Eu tô mostrando o processo passo a passo, pessoal. Mesmo que o vídeo fique um pouco longo, mas é para que vocês não reste nenhuma dúvida na hora de fazer, tá bom? Que a execução do biscoito de vocês seja a melhor possível, tá bom? Então é por isso que eu estou estendendo um pouco o vídeo aqui, mas para que fique realmente bem entendido aí, beleza? Então vou continuar o processo de batimento, tá bom? Ela ainda não está no ponto, ela ainda está uma massa dura, tá? Então vou continuar batendo e acrescentando leite, beleza? Bom, pessoal, deixa eu só a mão aqui. Olha aí como é que nossa massa, o ponto da nossa massa, é uma massa mole, tá, gente? Realmente, ela fica nessa textura aqui mesmo. Não precisa deixá-la muito mais firme do que isso aqui não, tá? Dá pra gente fazer o nosso trabalho de pingar a nossa massa com essa textura aqui. Beleza? Então ela bateu bem.
tá? Porque, olha, vocês podem ver que ela tá bem lisinha. Vou chegar mais próximo aqui para vocês verem, ó. Podem perceber que tá uma massa bem lisinha, beleza? Agora o processo que eu vou fazer é pegar essa massa e colocar na nossa manga de confeiteiro aqui, tá bom? Já vou colocar com o bico já. Colocar e vou demonstrar para vocês eu já colocando, fazendo o trabalho ali nos tabuleiros, nas formas, tá bom? E já explicando aí como que a gente vai assar, beleza? Pessoal, acabei achando ali na minha sacolinha de bicos, acabei achando um bico do jeito que eu queria, tá? Que eu tava usando aquele maior, muito fechadinho. E esse, olha, vocês podem observar, ó, ele é totalmente aberto mesmo. Então eu vou estar utilizando ele, tá bom? É porque de fato eu não tinha encontrado ele. Eu tinha aqui, mas não tinha achado ele no meio dos meus bicos. E aí como eu encontrei, eu vou estar utilizando o correto, beleza? Só um detalhe, tá, gente? Com relação a... Até pegar uma outra manga de confeitar novinha aqui, por causa justamente do tamanho dele, tá? Porque ele é menor. Mas é como ele é totalmente aberto, tá vendo? Facilita mais. Vocês podem estar acrescentando também, se quiserem, tá, gente? Um pouquinho de queijo na massa, tá bom? Mas é só se vocês quiserem, tá bom? Mas esse aqui é o tradicional, então a gente não vai colocar queijo nele não, beleza? Então agora eu vou pro processo de pingar esse biscoito. Vou tentar posicionar aqui a câmera do telefone da melhor forma possível aqui, tá, gente? Para vocês observarem como que eu vou fazer o biscoito, beleza? Posicionei aqui da melhor forma possível que eu consegui encontrar aqui, tá? De um jeito também que não me atrapalhe na hora de pingar e que vocês possam ter uma visualização aí melhor possível. Não é a mais perfeita, mas é o possível aqui que dá pra mim fazer, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então. Ó. Fazer... Tem que segurar a forma porque ela não é totalmente certinha e cabe aquela movimento. Aí vocês vão espalhar, tá, gente? Deixando um espaçamento para que ele vai crescer lá no forno, tá bom? Para que não venha a encostar muito um no outro e atrapalhar o crescimento do nosso biscoito, tá bom? Então fiz a primeira leva. Vamos à segunda leva aqui. Realmente algumas pessoas podem ter uma certa dificuldade devido ao fato da massa ser bem mole, tá? Realmente essa massa desse biscoito de polvilho ela é bem molinha mesmo, tá, gente? Vamos lá, de novo, ó. Deixa eu segurar aqui. Encosta o bico no tabuleiro para facilitar. Aí é só vocês pegarem e puxar, ó. 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 Beleza? É bem rápido, tá, gente? Por mais que eu queira... Porque se eu for muito devagar, ele vai entornar. Tá bom? Então é isso aí. Então agora eu vou levar esses biscoitos aqui para assar. Vocês vão notar que o rendimento é grande, tá, gente? Então eu vou ter que ir assando por etapas, tá? Porque o rendimento aqui, ele é bom, tá? Então eu vou levar para assar e já volto já. Beleza? Lembrando, tá? Outro detalhe. Temperatura de assamento. Forno médio 180 graus, tá bom? O tempo vai variar de 25 a 30 minutos, beleza? Dependendo do forno. Bom, pessoal, tá aí o resultado final do nosso biscoito de polvilho pingado, depois de assado. Quero mostrar para vocês o rendimento, pessoal. Com apenas 500 gramas, né, como eu mostrei para vocês, de polvilho, ou seja, meio pacotinho apenas aí de 1 quilo. Olha só para vocês verem a quantidade, o rendimento que deu. Vocês podem notar que é uma quantidade bem expressiva, né? Claro, não fiz os biscoitos muito grandes, mas do tamanho aí tradicional que a gente encontra em padarias, tá? Ou naqueles saquinhos, né, que a gente vê muito em supermercados. Então, assim, um tamanho normal, tá bom? Então, se atentem a alguns detalhes que eu vou passar aqui para vocês. Primeiro, com relação ao assamento. Não há necessidade, tá, pessoal, de deixá-lo muito corado. Veja que ele está clarinho por cima, tá? Com uma cor um pouco mais amarelada por baixo,
Porque a gente aqui, como eu mostrei para vocês, eu trabalho com o tabuleiro de alumínio. Isso resulta no quê? Eu ter que passar um pouquinho de óleo no tabuleiro para evitar que o meu biscoito agarre. E, consequentemente, passando óleo, ele dá, conforme a lata vai indo no forno algumas vezes, ela começa a dar aquele amarelão, né, no tabuleiro. Então acaba que fica com esse aspecto aqui, tá bom? Nada que, é claro, impeça o nosso consumo, mas ele fica um pouquinho diferente por esse motivo. Na padaria, geralmente, e quando se faz também em escala industrial, se utiliza uma lata, tá bom? Ela não é de alumínio, mas lata, o material. Então, ela já fica até empreteada. Não sei se vocês já notaram. Aquele empreteamento é justamente uma camada que forma devido à lata ir várias vezes ao forno, e a gente não retira aquela camada preteada justamente porque ela acaba se tornando uma camada antiaderente, o que facilita muito, principalmente na hora de fazer os biscoitos. Por isso que eles ficam todos branquinhos, tanto embaixo, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Ficam todos mais clarinhos em relação a esse que a gente faz aqui em casa, utilizando a lata de alumínio, tá bom? É só a nível de curiosidade. No meu forno, o tempo realmente ficou em 30 segundos, em 30 minutos, tá? Foi o tempo exato de assamento de cada uma das latas, 30 minutos. Independente do tamanho da lata aí, levou 30 minutos. Mas esse tempo não pode ser padronizado. Isso vai de acordo com o forno de cada um, tá bom? Se você está utilizando forno a gás, forno a lenha, esse tempo vai variar ou para mais ou para menos, tá bom? Então fiquem atentos aí, observem bem a cor que ele está, tanto por baixo quanto por cima, para que na hora que vocês forem assá-lo, não deixe ele corar demais, tá? Viu? Alguns eu acabei tirando um pouquinho mais clarinho, aí ele acaba dando uma pequena murchadinha. Os que eu deixo mais tempo no forno, ele fica mais durinho, ó. Deu para perceber? Tá vendo? Até pelo barulho, né? Ele fica mais crocante. Eu fiz essa variação porque tem gente que gosta dele mais murchinho, tem gente que gosta dele mais crocante, tá bom? Então é só diminuir aí uns 5 minutos de forno para ele ficar um pouquinho mais murchinho, tá? Aqui, ó, esse aqui, por exemplo, já tá um pouquinho mais murchinho, mas mesmo assim, ó, não é totalmente murcho não, tá, gente? Só para vocês se atentarem aí. Então o rendimento é muito bom. Depois de assado, depois de totalmente frio, vocês podem estar guardando ele normalmente num saquinho de plástico ou numa vasilha de vidro tampada para conservar ele aí durante alguns dias aí, uns 3 dias, 4 dias, tá? Assim, com a crocância, beleza? Porque pelo fato de ser de polvilho, a durabilidade dele é muito boa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desculpe se eu falei demais nesse vídeo, mas é porque eu quero que fique bem claro, tá? Que vocês não tenham dúvidas com relação a como fazer a massa, a como fazer o procedimento de pingá-lo, né, nos tabuleiros. É um pouco difícil no começo, tá, gente? Porque a massa é muito mole. Eu sei que tem pessoas que vão, às vezes, ter uma dificuldade, mas é normal essa dificuldade. Tá? Então façam os primeiros, não vão ficar talvez muito bons, tá? Com o mesmo tamanho, a mesma espessura, mas não se preocupe, isso aí é com o tempo mesmo, tá bom? Do mais, gente, eu agradeço a vocês a atenção, tenham todos uma ótima semana, um bom dia, enfim, uma boa tarde aí para todos, e semana que vem, se Deus quiser, se Ele permitir, estarei trazendo mais uma receita aí para vocês. Tá bom? E é claro, o último recado de todos, não deixem de compartilhar e deixar o like. Beleza? Muito obrigado. Deus abençoe.